Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas agora no horário de Brasília. Estamos de volta e a partir de agora, então, vamos entrar com o nosso debate. E o nosso debate hoje, ele está relacionado com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. E nessa resolução, o principal objetivo é superar falhas, principalmente no reconhecimento de pessoas. Lembram de coisa bem antiga no passado? O pessoal chegava numa delegacia e tinha ali álbuns de fotografias e as vítimas, as supostas vítimas, ficavam ali um bom tempo do dia, ali olhando as fotos 3x4, um pouquinho mais ampliada, 5x7, alguma coisa nesse sentido. E ali, quando bate o olho, essa pessoa aqui. Bom, então essa pessoa ali, para quem estava investigando, seria então a parte acusada de ter cometido aquele delito. E quando não era assim, enfileirava, portanto, pessoas numa sala e numa janelinha, aparentemente sem a pessoa do lado de fora ser vista por quem estava do lado de dentro. A pessoa do lado de fora, a suposta vítima, então, apontava para o agente qual era o número que ela entendia ser a parte acusada. É o número 4. E geralmente era o número 4, a pessoa reconhecia. Só que esse tipo de situação, o próprio Conselho Nacional de Justiça entendeu muitas falhas, muita gente inocente acabava indo, portanto, pagar pelo crime que não cometeu. E fazendo um recorte, geralmente as pessoas de cor negra eram as mais, portanto, identificadas. E com isso, então, também eram as mais também condenadas. E é nesse sentido que nós, a partir de agora, vamos então conversar com os nossos convidados, que aqui estão nos estúdios, a quem nós também agradecemos pela gentileza da atenção de estarem conosco aqui no nosso Justiça na Tarde desta terça-feira. Vamos então, a partir de agora, cumprimentar os nossos convidados. Eu começo com o doutor Elbert Gomes Freitas, advogado criminalista e professor de Direito Penal. Doutor Elbert, seja muito bem-vindo, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, senhor Walter, muito obrigado pela oportunidade. Eu cumprimento também o doutor Antônio Carlos Júnior, advogado, criminalista, também conosco aqui no Justiça na Tarde, nesse nosso debate, né, doutor Antônio Carlos? Também seja muito bem-vindo. Boa tarde, Walter. Boa tarde, meus colegas da bancada. Boa tarde a todos os ouvintes dessa rádio que nos é tão querida. Muito obrigado também ao senhor pela gentileza. Deixa eu cumprimentar também o doutor Everardo Ribeiro Gueiros Filho, também advogado, especialista ou especializado no direito eleitoral, no direito processual civil e direito empresarial, atuante em tribunais superiores como STF, STJ, TST e também o TSE, né, doutor Gueiros? Também seja muito bem-vindo aqui. Muito boa tarde para o senhor. Muito obrigado. É uma honra muito grande estar aqui, Walter, poder debater com essas figuras ilustres que são meus colegas aqui hoje de bancada e de debate. É uma honra para nós poder contribuir de certa forma com a cidadania, contribuir de certa forma com a sociedade, tentando aproximar um pouco mais as nossas letras jurídicas, aproximar um pouco mais o nosso entendimento jurídico do que afeta diariamente a população. Então é uma honra muito grande estar aqui. Seja muito bem-vindo. Deixa eu também cumprimentar o doutor Renato Rilos Mendes, advogado especializado, especialista no direito público, civil, processo penal e políticas públicas, né, doutor Renato? Também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, doutor. Muito obrigado aos colegas, aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Então vamos nós, né, a partir de agora, levar para os nossos ouvintes justamente essa questão aqui já, portanto, anunciadas. Ou seja, ainda temos falhas na busca, portanto, da parte que é considerada culpada da prática de um delito, mas que ao invés dessa pessoa que cometeu o delito, um inocente termina indo pagar no seu lugar. Quer dizer, ainda é uma prática que no nosso país acontece, como também acontece em outras partes do mundo, mas que se busca, portanto, aí uma questão, através dessa resolução, inclusive do CNJ, de minimizar, portanto, aí essa situação. Ou seja, e já temos essa resolução já há um bom tempo. Eu começo com o senhor, doutor Antônio Carlos. Como é que o senhor vê essa questão? Bem, Walter, essa resolução ela veio para poder realmente dirimir, né, todos esses erros, ou acabar, ou tentar exterminar com esses erros que são tão comuns, ou eram tão comuns à época quando você falava na introdução do programa. A gente via muito, né, eu já atuo há muitos anos, já quase 18 anos na área criminal,
E é o que você falava, as pessoas, os pobres, os pretos, eles eram mais... A margem de erro ficava nisso. Por quê? Eu me formei em São Paulo e fiz estágio, na época, numa cidadezinha próxima a São Paulo. E fiz numa delegacia, porque eu já queria seguir essa época. O reconhecimento era feito, não era por uma... Era um buraquinho que se colocava numa porta, a pessoa não tinha visão e o agente aqui, não, é esse, fala, e a pessoa acabava falando que era aquele. Então, a resolução ela veio para tentar acabar com isso. Tem algumas diretrizes que tem que se seguir a partir de então, para que não ocorra um erro tão assim absurdo que é ceifar a liberdade de uma pessoa por o erro de outra. E para o seu doutor Albert, como é que o senhor vê também essa questão? Essa nova resolução do CNJ, né, que é de 2022, vai completar um ano agora, eu vejo que ela preserva os direitos e garantias fundamentais do cidadão, permite o devido processo legal, a ampla defesa e a vedação das provas. Existe um instituto no Brasil, que é o Innocence Project Brasil, que é um instituto criado para reverter erros judiciários. E nós temos aqui uma pesquisa feita pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, tocando aqui na parte que fala sobre o racismo estrutural. Esse estudo feito pela Defensoria Pública do Rio constatou que em 60% dos casos de reconhecimento fotográfico equivocado em sede policial, houve decretação de prisão preventiva de 60% dessas pessoas e elas ficaram presas em média 281 dias, né, quase 9 meses. E a gente sabe que o processo penal ele é uma garantia para o cidadão. Não algo como você colocar a pessoa presa para você investigar o crime. A regra é, investiga-se para prender e não se prende para investigar. Então, eu vejo como marco, um divisor de águas importante essa resolução do CNJ, que tem, por sua vez, a intenção de evitar erros tão grotescos como, a meu ver, mais importante do que a vida, para mim, na minha concepção, porque do que vale você ter a vida e viver a vida inteira encarcerado, não faz sentido, né? Cada um tem a sua concepção, mas a minha é essa. Então ela visa minimizar os erros que infelizmente acontecem, como você falou, Walter, não só no Brasil, mas também no exterior. Perfeito. Essa resolução do CNJ, doutor Renato, a gente pode considerá-la um avanço? Eu considero que sim, né? Até porque ela é necessária, uma vez que a própria Agência Brasil já aponta que temos quase 200 projetos em andamento, né, no momento, de câmeras de reconhecimento facial. Por exemplo, o Smart Sampa é um projeto que vai instalar 20 mil câmeras em São Paulo de reconhecimento facial. Né? O estado de São Paulo tem 12 projetos hoje em atuação, o estado de Goiás é o mais avançado, tem 45. E isso tudo parte dos casos em que se confirmou erro na prisão. E como se falou no começo, 90% dessa população era negra. E aí vem um estudo do MIT que é muito interessante, que ele mostra o seguinte: por que eu falei no começo a questão da curva de banheira, do erro dos softwares que ainda estão em evolução e que, como toda tecnologia, ele vai passar por esse caminho? Porque para pessoas de pele mais escura, o erro é de 34,7%. O erro no reconhecimento do software é de 0,8% para pessoas de pele branca. Então, é preciso calibrar essa tecnologia, é preciso que ela avance muito. Foi de toda forma necessária a construção da resolução do CNJ, porque é uma novidade, como toda novidade, ela tem que ser ajustada, né, especialmente buscando o fim social a que ela se propõe. Entendo. Agora, doutor Gueiros, quer dizer, a gente linkando, né, a fotografia. Geralmente, quando aquela foto foi feita e, de certa forma, compunha o acervo de uma delegacia,
como uma pessoa suspeita de um determinado tipo de delito, tanto que quando a vítima chegava naquela delegacia, ela era entregue, portanto, o álbum, e ela ia ali vendo as fotografias 3x4, e geralmente aquela fotografia de uns 5 anos, 10 anos para trás. Quer dizer, eu faço essa colocação para poder chegar na modernidade. Quer dizer, o que está sendo proposto em termos de tecnologia acompanha também a fisionomia da pessoa, ou seja, de repente está se buscando uma pessoa de 25 anos e já se passaram 10 e essa pessoa não foi reconhecida. Daqui 10 anos, será que essa máquina ela vai poder identificar aquela pessoa já um pouco mais envelhecida? A exemplo da velha fotografia que ficava ali décadas, portanto, no álbum de uma delegacia? Olha, vai sim. A tecnologia hoje ela tem avançado muito, muito mais nesses últimos anos. Tem tecnologia, inclusive, eu louvo esse tipo de atitude, por exemplo, em São Paulo, que vai colocar 20 mil câmeras lá na cidade, mas tem tecnologias e programas hoje que utilizam as câmeras dos próprios smartphones que nós usamos como um veículo de identificação. Ele não só imediatamente, se você tiver... Tem tecnologia para, se você estiver presenciando um delito, você imediatamente liga para o número 190, vamos dizer assim, liga para o 190 e autoriza ele a começar a utilizar o seu link do seu telefone. Então, você usa o seu telefone, você filma com o seu telefone, essa filmagem é armazenada no banco de dados, além da filmagem, hora, geolocalização, tudo é entregue nesse momento. Então, eu acho que a tecnologia ela vai avançar e vai conseguir entregar esse tipo de solução, porque é muito injusto você ser denunciado ou ser condenado ou pagar por um crime que você não cometeu. E a justiça tem que buscar entregar o bem da vida a realmente quem foi vítima e a quem foi o eventual agressor. Então, as tecnologias têm avançado, o Brasil precisa se achegar mais a esse tipo de tecnologia. A resolução, realmente, ela dá um passo, ela é um início, mas a jornada, eu acho que ela é infinita. Eu acho que cada dia que a tecnologia ela é desenvolvida, novas tecnologias precisam ser incorporadas. Por exemplo, eu fico pensando, Walter, vamos utilizar vamos imaginar que é um crime não é um crime comum, corriqueiro, que seja um crime mais relevante, vamos dizer assim, uma autoridade pública, que sofre um crime desse. E depois, se quiserem falsear, se quiserem utilizar a inteligência artificial para burlar que a justiça encontre realmente quem praticou o delito. Então, há que existir também, por parte do Estado, uma contra-inteligência para poder depurar isso. Eu ainda não tenho notícia no Brasil, pode ser que eu esteja atrasado, porque a tecnologia todo dia ela evolui, mas eu não tenho notícia ainda no Brasil que a gente consiga depurar, separar de uma eventual montagem, separar ela em partes e detectar se não colocaram uma voz na pessoa, se não colocaram uma imagem na pessoa. No cinema já tem, né? No cinema certamente. No cinema certamente, mas no nosso dia a dia, eu não tenho notícia disso. Verdade. Eu fico pensando, eu não vou nem para um crime à vida, mas e num assassinato de reputação? Imagine que pegam um indivíduo e colocam outra voz nesse indivíduo e apresentam o áudio. Bota lá o nomezinho fulano e apresenta o áudio, só a imagem dele e o áudio da voz dele falando, sendo que a voz dele não era dele, era uma montagem. Então, realmente a tecnologia ela vem para o bem, mas ela também socorre a quem quer fazer o mal feito. Já existe. Pois não, doutor Existe, doutor Everardo, nesse aplicativo do TikTok, você consegue colocar a sua imagem falando em diversas línguas. Exatamente. E não é tão perfeito ainda, mas a sua feição muda e conforme você vai falando, as expressões do rosto, ela vai se modificando até com a entonação ou daquilo que você está falando. Então, isso que você está falando, realmente, isso procede. Porque pode-se haver isso. Olha, foi ele aqui, ó, inteligência artificial.
E você precisa, em outros tipos de fraudes, você precisa ter um detalhamento maior. Por exemplo, imagine que, como a gente acessa hoje o smartphone pela nossa imagem, você vai, aqui tem tecnologia para saber se não é uma foto sua, Sim. para saber se eventualmente você não está dormindo, para saber, já tem essa tecnologia. Eu não estou vendo essa tecnologia sendo aplicada, vamos dizer assim, pelos institutos de criminalística para desvendar crimes. Então, eu acho que a gente precisa avançar, precisa investir um pouco mais nessa tecnologia para que a gente possa identificar de forma mais precisa. Eliminando os erros, né, doutor? Exato. Obrigado. Eliminando os erros. Agora, evidentemente que é uma situação que ela vem realmente ganhando espaço em termos de tecnologia, mas como o senhor muito bem pontuou, eu encaminho, portanto, para o doutor Welbert. Quer dizer, os nossos institutos de criminalística, que são os que desvendam, portanto, aí mistérios através, portanto, da sua tecnologia, mas o equipamento ainda não é, portanto, o suficiente. Quer dizer, é importante que, como foi dito aqui, que os governos acompanhem, portanto, essa evolução e preparem, portanto, também esses profissionais, esses peritos ou outros segmentos que de alguma forma trabalham com a segurança para que eles não percam de vista e sejam sempre ali, lado a lado desse avanço tecnológico, Dr. Welbert. Olha, importantíssima essa pergunta. A resolução está lançada, foi publicada, vai fazer um ano de sua vigência. Agora, a implementação dela no país, nos estados, nos municípios, isso aí é uma questão que a gente tem que ver se aquele estado, se aquele município tem a estrutura necessária para fazer o procedimento. Por quê? Embora um ano de existência, nós temos que ter em mente que a intenção do legislador aqui, ao publicar essa resolução 484, foi em razão do alto potencial de identificações incorretas, em razão da necessidade de preservação da memória. Né? Porque hoje, em média, Brasília, que é uma cidade muito estruturada, para você ter uma condenação, aí, às vezes, de um processo criminal, depender da complexidade, se for um processo mais complexo, você até marcar, vamos colocar pelo Código de Processo Penal, até 6 meses ali a pessoa tem que ser chamada para marcar uma audiência, ela ser ouvida perante a autoridade judiciária. Durante 6 meses, a pandemia revelou isso. As feições mudam. As pessoas emagrecem, as pessoas engordam, as pessoas perdem cabelo, as pessoas ganham cabelo. Então, essa prática, essa implementação, a meu ver, que é o maior divisor de águas, porque a resolução, eu entendo que ela resolve 90% dos casos no nosso país. Embora a gente tenhamos muito que avançar. Mas a implementação dela, infelizmente, muitos municípios, nem daqui 10, 15 anos vão conseguir cumprir a rigor que está disposto ali. Então, senhor Walter, eu entendo, é muito importante, vale a pena a gente ler, tomar consciência ali daquilo que está exposto. Agora, a implementação, ao meu ver, que é o dificultador. E nesse ponto também, doutor Renato, eu também levanto, né, a questão. Evidentemente que o mundo já é um Big Brother, né? Ou seja, por mais que seja um país mais simples, mas mesmo assim, dentro da sua possibilidade, tem ali, portanto, o equipamento que de alguma forma tem, portanto, um sentido dentro da tecnologia, portanto, aí atual. Mas e as questões íntimas das pessoas? A tecnologia vai saber diferenciar para não causar constrangimentos? Ou seja, imagina a pessoa caminhando enfim, aqui na esplanada dos ministérios e de repente é identificado enfim, essa pessoa, vamos imaginar assim, eu sei que não é assim, né? Mas de repente um sinal sonoro ou alguma coisa identifica que aquela pessoa está com a luzinha em cima e que a polícia vai vir para poder de alguma forma prender. Eu sei que não vai ser assim, né? Mas é importante que se pense também na questão da preservação, acima de tudo, nos direitos das pessoas, para que elas não sejam expostas
dessa forma, aí de repente o que está sendo criado para modernizar e evitar erros, aí de repente a tecnologia acaba também de alguma forma ajudando a aumentar esse erro? Eu lembrei, claro, do livro 1984, né, do Grande Irmão. E aí eu fiquei pensando o seguinte, isso eu acredito que vai ser inevitável, tanto o erro quanto a sensação de exposição. Na verdade, a gente já vive isso hoje, né? Você senta em qualquer restaurante, você vai em qualquer shopping center e tem um monte de gente filmando e fotografando para qualquer motivo, e você está ali, a sua imagem está ali. E isso já é objeto de discussão no judiciário. Inclusive com decisões dizendo, mas a parte que está reclamando também estava em local público, enfim. Então, o nosso direito vou chamar de direito de imagem, eu acho que ele já tem um novo tratamento que há apenas 10 anos atrás, estou nem falando de 20 anos, talvez há 10 ou 15 anos atrás, não existia. Né? A gente tinha telefone, não smartphone. Nessa coisa de ter uma câmera, todo mundo tem uma câmera no bolso, é mais recente. Eu acredito que de 10 anos para cá ganhou muita força. Então, não sei onde vai chegar, mas acredito que vai evoluir muito. E estava pensando aqui como o Brasil, ele vou tomar a liberdade de usar essa expressão, a tempestade perfeita para essa tecnologia. Por quê? Porque eu estou lembrando de 2 momentos da minha vida em que, de alguma forma, discutiu-se questões de passaporte brasileiro e depois eu trabalhei numa estatal de tecnologia que lidava com o passaporte. Num encontro ali entre a Casa da Moeda e a Polícia Federal. Uma fábrica de chips em Porto Alegre. O que acontece? O brasileiro, ele tem todas as faces. Né? Há alguns anos atrás, era um dos passaportes mais valiosos do mundo. Extremamente roubado lá fora, esse passaporte, porque o brasileiro, ele é tudo. Né? Ele pode ter cara de asiático, ele pode ter qualquer uma das feições que a gente conhece. E isso, na minha opinião, vai propiciar um estudo do reconhecimento facial para que o equipamento e o software seja cada vez mais desenvolvido a errar menos. Então, ainda erra muito, vai continuar errando, mas eu acredito que isso vai diminuir. E, respondendo à pergunta, a liberdade vai ser, inevitavelmente, ela vai ser diminuída. Digamos que vai haver um novo marco, né? Provavelmente isso vai existir, como tem a LGPD, um novo marco regulatório da sua liberdade de imagem, né? Da liberdade individual. Eu posso estar andando na rua e ser reconhecido? Bem, provavelmente será. Se a gente pegar os exemplos para concluir essa fala, eu estou lembrando também de 2 pessoas que eu conheço que trabalharam na China. E eram 2 mulheres. E elas diziam o seguinte, que cidades enormes, Shenzhen, acho que talvez maior do que São Paulo. E ela falou o seguinte, que andava absolutamente tranquila até de madrugada. Né? E por que era assim? Ela falou, não, é que tem câmera de reconhecimento facial para todo lado. Não há uma esquina que não tenha uma câmera de reconhecimento facial. E isso reduziu a criminalidade. Agora, acredito que eles têm uma tecnologia muito mais avançada. Né? Então, acho que teremos sim essa invasão da privacidade, um novo uso da imagem, e isso vai provocar um novo regulamento disso tudo, né? Até onde eu posso ser reconhecido e devo ser reconhecido andando na rua. Tá, essas imagens evidentemente serão coletadas, né? E evidentemente que um dos grandes gargalos que temos aqui no nosso país é garantir, portanto, os dados pessoais, portanto, das pessoas, o que ainda provoca uma discussão muito grande pelo fato de não termos ainda essa expertise. Eu fico aqui imaginando como é que vai ser armazenar também esse conjunto de imagens, ou seja, e quem vai realmente poder garantir, justamente para que não haja o vazamento e alguém utilize, portanto, esses dados para poder, como já foi colocado aqui, falsear, portanto, uma cena de crime com a inteligência artificial, colocar alguém que não estava lá na cena do crime, doutor Antônio Carlos. Essa tecnologia eu acho que não existe ainda, né, de armazenamento. Ela pode ficar por um tempo, justamente para poder desocupar aquele espaço de memória para poder entrar novas memórias, novas imagens. A gente vê isso na nossa própria casa, onde a gente tem câmera de vigilância. Ela fica por um determinado período armazenada até que aquilo se encha para poder entrar novas imagens, a não ser que você descarregue.
é uma preocupação que o governo brasileiro vai ter que ter em criar ou comprar tecnologia, porque já deve existir, provavelmente na China, como o Dr. Renato falou, para que venha trazer esse suporte de armazenamento de imagens. Porque nós somos 200 e tantos milhões de pessoas andando. E não só o smartphone, como o Dr. Renato falou, mas as câmeras do shopping. Além das pessoas estarem filmando o aniversário, o passeio, tem a câmera do shopping que também está filmando a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, para isso ser produzido a ponto de se resguardar o cidadão por um criminoso como na China, tem que haver um investimento muito grande nisso, né? Eu não sei até que ponto o governo brasileiro está preocupado com isso. A gente não vê um incentivo para que isso aconteça. Eu acho que em termos de tecnologia, na verdade eu penso que em termos de tecnologia, para isso, como o doutor Everardo falou, para poder solucionar os problemas, está muito exíguo, está muito pequeno, está baixo ainda. A ponto de, em algumas cidades do interior, porque eu já advoguei, nos arrebaldes de Brasília, não vamos longe não, existe ainda o livro com as fotos. O álbum. O álbum com as fotos. Não é um sistema onde a pessoa joga a foto do indivíduo procurado e ele faz um scanner de diversas, como a gente vê em filmes. Nos Estados Unidos já existe isso. Ele vai fazendo um scanner da imagem até que encontra, dá o match, e aqui em volta mesmo a gente vê que existe ainda o álbum. Então, precisa de um esforço maior das autoridades competentes a isso, para que a gente possa ter esse sistema de armazenamento efetivo de imagens. Olha, deixa eu pegar esse gancho. Esse gancho que você está falando é muito importante. Por quê? Porque nós não temos no Brasil ainda um banco de dados unificado. Parte do banco de dados nosso pertence à Justiça Eleitoral, TSE. Parte do banco de dados nosso das pessoas pertence às secretarias de segurança pública dos estados. Parte pertence ao Ministério Público. Parte pertence à Polícia Federal. Veja, nós não conseguimos até hoje unificar todas essas informações dos cidadãos brasileiros. Esse seria o primeiro passo, a unificação e talvez a entrega disso a um órgão responsável pela identidade. Porque, veja, o que é mais importante para um cidadão do que ele ter as características dele, seja de imagem, seja de a parte biológica do seu corpo, guardada num banco de dados para provar que, eventualmente, ele não foi quem praticou esse ou aquele crime. Se fala da Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que, adicionalmente a ela, a LGPD, também nós deveríamos ter uma agência regulatória que viesse unificar todo esse arcabouço que pertence ao Estado brasileiro. Veja, se você é cidadão brasileiro e você quer pertencer ao Estado brasileiro, nada mais legítimo do que o Estado brasileiro conhecer quem é o cidadão dele, ter as informações necessárias e conhecer o cidadão dele. Então, eu acho que o primeiro esforço seria esse, que ainda é um passo ou alguns passos anteriores à discussão que nós estamos travando aqui. Seria nós temos um banco de dados unificado? Não. Aí tem pessoas que têm 2, 3 CPFs. Com todo o esforço que o governo faz. Você pega um banco de dados, por exemplo, do Ministério da Cidadania, que ele cuida do Bolsa Família. Veja, o banco de dados, parte da nossa população está registrada lá. Mas até parte que está registrada lá, tem delas que não tem o título de eleitor. Tem delas que não tem a carteira de identidade. Veja, a gente precisa fazer um esforço ainda anterior. Quanto à armazenagem,
eu acho que já tem grandes storage, já tem formas de se armazenar, inclusive fora do Brasil. Você armazena em nuvem, chama em nuvem, mas na verdade não é nuvem, né? Vai ter lá um Big Data que vai receber suas informações. E aí você, por segurança, pode colocar esse Big Data dentro do Brasil e pode colocar ele espelhado fora do Brasil, em 2 ou 3 lugares, como, por exemplo, a Amazon tem. A Amazon tem isso distribuído e tantas outras, todas as outras Bigs também têm isso e prestam esse serviço hoje. Então, eu acho que essa tecnologia de armazenagem, eu acho que a gente já consegue até vencer. Tem um custo, mas acho que a gente consegue vencer. Mas para chegar lá, nós temos que ainda dar passos iniciais aqui. Sempre quando levam uma tecnologia nova para a gente usar e quando vão vender, a coisa que mais me impressiona é o seguinte: as tecnologias são maravilhosas, mas só se você alimentar elas direito, porque elas não conseguem se autoalimentar. Então, mesmo que você tenha, como nós fizemos aqui, no Brasil foi feita a digitalização da maior parte da nossa justiça, está quase toda digitalizada. Então, o trabalho não era montar o programa que pudesse digitalizar e que a gente pudesse utilizar. O trabalho era você alimentar com as informações necessárias. Então, eu acho que o nosso governo deveria fazer um esforço para tentar unificar essas informações. Você vê, nós temos um número de identidade, nós temos outro número de identidade profissional, nós temos outro número de CPF, nós temos outro número. Agora estão tentando unificar em torno de um número, que é o CPF. Eu acho um trabalho, sim, válido. Mas, para além do número do CPF, tem que ter mais informações de cada cidadão brasileiro. Me parece que a gente precisa fazer esse trabalho. E pelo caminhar da carruagem, nós não somos mais apenas um CPF e um RG. Nós temos o DNA, nós temos o RNA. Exatamente. Eu acho que tudo isso pode ser acoplado ao LGPD. Pode sim. Né? Deixa eu levantar com o doutor Elbert, já que o nosso assunto aqui é a resolução do CNJ, vamos começar ali, né, porque tem tanta gente que vai para a cadeia sendo inocente. Tivemos um caso aí recente, tem uns 3, 4 dias, uma professora que foi buscada em casa no Rio de Janeiro, uma família modesta, muito simples, porque constava no seu CPF que ela fez parte de uma quadrilha de um assalto que aconteceu na Paraíba. Enfim, e a ordem chegou, ela foi realmente presa, chorando muito, dizendo que ela não fez isso, e coube, portanto, ao pai dessa pessoa, dessa professora, descobrir que na época que ocorreu o crime, a menina tinha 10 anos de idade. Ou seja, 12 anos tinham se passado. E foi o pai que, verificando ali, pesquisou e acabou, portanto, chegando aí a essa conclusão. A gente levou quase um mês para ela poder, então, ganhar, portanto, aí a liberdade. Quer dizer, a gente falando aqui de modernismo, vamos avançar, nossas tecnologias, mas ainda estamos, de certa forma, ainda lá no primitivo ainda, de alguma maneira, ainda esse tipo de situação acontece. Como é que tem que ser esse beabá para a gente poder sair desse primitivo e avançar realmente na tecnologia para que inocentes não sejam presos de forma injusta, doutor Elbert? Walter, tem uma frase de um autor que chama Blackstone, que ele fala: é melhor você absolver 100 culpados do que condenar o inocente. Isso eu uso muito no Tribunal do Júri, porque aquilo não volta atrás. Por mais que o Estado todo poderoso tem toda aquela estrutura cibernética para tentar identificar os autores de crime, tem a Polícia Civil super equipada, tem a Polícia Federal mais equipada ainda, tem o Ministério Público todo poderoso, tem os órgãos do Judiciário, e mesmo assim vira e mexe essas, vou nem falar arbitrariedade, esses fatos acontecem. Então, aqui na resolução, nós temos aqui, o parágrafo 1º mesmo, por exemplo, trata-se da natureza da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? São os elementos que são colhidos ali, que fazem parte do inquérito, para compor o inquérito. Então, nesses casos de reconhecimento, a própria resolução, ela prevê
que esse ato do reconhecimento ele seja gravado. Ele é um procedimento irrepetível, até para evitar também a revitimização. E ele vai ficar ali coletado, armazenado, para você conseguir atestar o grau de confiabilidade. A vítima, bem como a testemunha, ela assina um auto de declaração tendo a certeza que é aquela pessoa investigada. E na própria resolução há também uma situação aqui, que é o artigo 6º, que fala que a vítima ela tem que descrever as características do acusado. Como ele era antes da gente fazer o reconhecimento facial. Descreva aqui. Ele é magro, ele é gordo, ele é pardo, ele é branco. Qual é as características dele? Vai falar as características. E aí nós temos na resolução o alinhamento. O que é o alinhamento? São várias fotografias de indivíduos expostos numa folha, 6 pessoas. E a vítima ou a testemunha é perguntada qual deles é o suposto autor do crime. E também vai ser advertido a ela que dentre aquelas imagens não pode ser ninguém daquelas pessoas que estão sendo ali mostradas para ela. Isso é o quê? É uma certeza a mais de evitar erro judiciário. Porque antigamente, eu já fiz audiência. Eu tenho 8 anos aí, eu fazia 9 anos de advocacia, em Belo Horizonte, em Minas. Eu já fiz audiência que foi chamado o acusado, de cor morena. O juiz perguntou, é esse aqui que cometeu o crime? Você falou que era moreno? Colocou uma pessoa só, com a mesma... É esse sim. Agora, se você embaralha as cartas, você já pode... Porque uma coisa é você induzir. Esse aqui, vou falar que às vezes no afã do momento ali, querendo fazer justiça, querendo condenar, porque quer queira ou não, a vítima, ela sofreu. Ela tem as dores ali. Ela tem, vamos falar um crime contra o patrimônio, por exemplo. Um crime de grave ameaça ali. Então, ela quer ver justiça. E na ânsia de querer ver justiça, acaba apontando um inocente. Por quê? As características físicas se assemelham. E às vezes é correto, mas às vezes é errado. Agora, doutor Renato, eu achei importantíssimo o CNJ entrar nessa questão, colocar, portanto, aí vamos chamar assim, né, uma equipe realmente muito boa para poder trabalhar aí nessa questão, até fazer nascer, portanto, essa resolução. Inclusive, concordando que o que a resolução traz é justamente para tornar o sistema mais eficiente, para evitar, portanto, aí que inocentes, portanto, sejam aí condenados. Ou seja, o próprio CNJ reconhece que o avanço tem que ser permanente, não é, doutor Renato? Perfeito. Na resolução, o CNJ menciona que, em média, 60%, né, dos casos, a maioria, teve equívoco e que esse equívoco gerou uma prisão em média de 281 dias, 9 meses. O inocente ficou esse tempo todo? Ficou preso 9 meses. Eu fico pensando, isso é irreversível e devastador. Quem vai pagar, né, doutor Renato? Pegando um gancho aqui. Quem vai pagar por essa prisão desse inocente? Quem vai pagar? Então... Sim, pegando um gancho, Walter, é muito importante isso que ele falou. Por exemplo, nós temos o caso aqui, eu sou de Minas, sou natural de Belo Horizonte, nós temos o caso dos irmãos Naves. Irmãos Naves ficou preso mais de 8 anos, inocente, ele e o irmão dele. E quando ele saiu da prisão, ele contraiu uma enfermidade de moléstia venérea na prisão, que foi a causa suficiente da sua morte. Quando ele saiu, ele morreu em decorrência dessa enfermidade que foi contraída no presídio. Agora, você imagina colocar um cidadão de bem no cárcere e acontecer uma coisa dessa. Quem vai pagar? Tem preço isso? O senhor pode continuar, doutor Renato. Essa é uma pergunta que com certeza mexe não só com a vítima, como com o próprio advogado que está defendendo a causa, né? Eu não consigo imaginar um colega dormindo tranquilo, sabendo que tem um inocente ali.
E quando o DEPEN apresenta dados em que 40% das pessoas que estão encarceradas ainda não foram julgadas, isso aí é de deixar qualquer um, com certeza, muito preocupado, né, de cabelo em pé. Então, eu acho louvável o papel do CNJ. Sei que há quem diga que não é vinculativo a resolução, que o CNJ ele tem um papel de viés administrativo, enfim, mas é uma iniciativa, né? E que ela tinha que acontecer, quanto mais quando a gente sabe que existem 195 projetos em andamento no Brasil. Volta para aquele caso que o doutor falou, que infelizmente, não se comunicam ainda, né? É inacreditável a gente pensar que uma pessoa tinha uma identidade de cada estado brasileiro, né? E não era obrigada a botar o número do CPF. Fora os homônimos que a gente tem no Brasil, que não é pouco, né? Então, para dar problema na administração desses dados, é muito fácil, né? É muito fácil dar problema. E aí, me parece que há uma guerra de poder, porque todo mundo já ouviu aquela frase, né? Informação é poder. E aí, os diversos órgãos do Brasil, né, da nossa república, cada um com o seu naco de poder, com suas informações, sem querer compartilhá-las. Isso é que eu acho, parece que tem vários estados dentro de um mesmo estado. Quando, na verdade, se houvesse uma iniciativa de ter uma agência que tivesse essa competência, ela poderia avocar esses diversos bancos de dados e começar a sistematizá-los, né? Perfeito. A ideia da agência é incrível. Nessa experiência da coisa pública, né, que é da onde eu venho, eu me lembro de um caso que eu acho muito interessante, que foi da fala de um colega, ele dizendo o seguinte: veja o que é o Brasil. Né? A gente tem uma noção de que o Brasil é Rio, São Paulo e Brasília, é Belo Horizonte, é Goiânia. Mas para você chegar num dos 5.570 municípios brasileiros, você precisa pegar um avião, às vezes, até Manaus e um barco 24 horas até Oriximiná, no Pará. Você tem município brasileiro que você perguntar qual é o problema número 1 do município, e não é uma piada, o prefeito vai te falar gente. Não tem gente, entendeu? Porque o município foi criado numa beira de estrada, era um paradouro, e ali foi começando a ter alguma coisa. Como é que eu posso querer que essa população, sem nenhum equipamento público, sem nenhuma estrutura, tenha alguma coisa de reconhecimento facial? Ao mesmo tempo, vai disputar em tecnologia com São Paulo, que vai instalar 20 mil câmeras, né, que é uma megalópole. Né? São Paulo não é mais São Paulo. São Paulo é uma coisa que foi se conectando com os municípios vizinhos ali, acho que desde os anos 80, e nunca mais parou. Né? Então, quem dera tivesse essa agência, talvez seja um caminho, como eu fiquei também aqui pensando um dia o que foi a imprensa nacional, né, a importância da imprensa nacional, que ainda é muito importante, mas que ela talvez saiu da coisa física, do papel, e passou para os diários oficiais digitais, né? Talvez a gente vai ter um instituto, um ente, um órgão com a mesma envergadura, só que de dados. E provavelmente o governo, o Estado, ele vai ter que partir, talvez até para buscar o contato com a iniciativa privada. Ele vai ter que fazer uma parceria para isso, porque talvez os melhores bancos de dados hoje, inclusive com localizador, né, vai ser o da Amazon, vai ser o dos bancos. Os bancos brasileiros, eles perdem os seus programadores para bancos estrangeiros porque o Brasil é campeão de fraude. Entendeu? Por isso o programador daqui ele desenvolve mais, ele fica melhor, né? Porque ele tem que estar todo dia lutando contra quem está do outro lado, tentando fraudar o sistema de Pix, o sistema bancário de débito e crédito. Eu, fazendo uma analogia, eu imagino que a mesma coisa vai acontecer com reconhecimento facial. Vai ter quem fraude e vai ter do outro lado um sistema tentando evitar essa fraude. Né? E por isso, por todo esse conjunto, né, esse arcabouço, é que eu acho louvável a resolução do CNJ para que empurre
na verdade, esse assunto para frente. Para que não fiquem coisas partilhadas, cada município, cada estado fazendo o seu, sem nenhuma comunicação e sem nenhuma diretriz. Né? É importante ter uma diretriz. Para a gente fechar essa primeira hora, eu vou dar 3 minutinhos para cada um dos convidados aqui. A gente fecha a primeira hora e já a gente volta com a segunda hora. E fique à vontade para colocar aquilo que não foi perguntado ainda. Quem se habilitaria para ser o primeiro? O senhor está me olhando muito, doutor Antônio Carlos, então é com o senhor. Bem, Brincadeira. eu penso, na verdade, que como o doutor Renato falou, o primeiro passo para que tudo se resolva foi essa resolução. É o começo de tudo. É o começo. As diretrizes, o mandamento, a carta exordial para esse assunto, eu penso que está aqui nessa resolução. E a partir de então, virem, obviamente, as tecnologias. Porque não tem como se falar em qualquer assunto que não se vincula a uma tecnologia. Isso. Seja o assunto que for, a tecnologia ela está dentro, ela está ao lado, ela caminha ao lado de qualquer assunto que haja no Brasil hoje. Seja familiar, seja nos negócios, seja no direito, seja na área pública. Como a gente está vendo aqui, a resolução veio, mas a gente precisa da tecnologia para poder deslanchar, para que não haja... O fito dessa resolução é evitar erros. Só vamos evitar erros se tiver uma tecnologia eficaz. Doutor Welbert, também uns 3 minutinhos, fique à vontade. Tá bom. A pergunta que eu quero deixar é o seguinte: o processo penal sendo um procedimento inquisitorial, a pergunta que se faz é o seguinte: pela nova resolução do CNJ, o advogado ele pode acompanhar todos os procedimentos de identificação facial? Vamos responder essa depois do intervalo. Opa, você já deixa essa então já anotadazinha, né? Então eu passo para o doutor Everardo também, doutor Everardo, os 3 minutos aí, para o senhor colocar aquilo que não foi perguntado, ainda o senhor gostaria de expor. Olha, primeiro eu quero falar um pouco sobre e louvar, né, a atitude dessa resolução, mas por outro lado, eu acho que cabe essa iniciativa muito mais do que a gente vem falando a respeito das novas tecnologias, muito mais ao executivo, que deveria implementar a política pública, né? O judiciário, quando lança uma resolução dessa, ele está querendo diminuir o erro judicial. E aí sim, obrigação do judiciário fazer isso. Mas ele precisa dos braços do executivo, porque afinal de contas, o poder judiciário, ele está para cumprir normas, ele está para aplicar a legislação, ele não está para criar políticas públicas. Essa não é função do Poder Judiciário. A função de criar leis é do Legislativo, a função de orientar quais são as políticas públicas que devem ser observadas é do Executivo e do Judiciário aplicar as leis. Então, eu acho que é louvável a iniciativa, mas tem que ser uma iniciativa que tem que ser, vamos dizer, provocado o Executivo para que o Executivo possa ajudar na confecção disso. Agora, claro, você sempre ter um disciplinamento, você ter uma ordem, regra a ser seguida, como nós temos em qualquer procedimento judicial, que são tanto os processos, seja o civil, seja o penal, seja o eleitoral, você ter uma linha, um caminho para trilhar, sempre é muito bom, porque você não fica perdido, fazendo ou achando qualquer coisa da sua própria cabeça, né, da sua própria imaginação, e sim seguindo um rito. Então, eu acho o rito muito importante. Doutor Fábio, aliás, doutor Renato, vamos também? Vamos. Acredito que na tecnologia, ela uma vez posta, ela gera uma ideia de validação. Essa ideia de validação é um pouco perigosa nesse momento e nesse assunto, né? Então, é muito importante que essa tecnologia avance muito para que a gente não faça o reconhecimento facial equivocado e, pior de tudo, validado.
Sim. Entendeu? É como aqueles exames que eles não dão falso positivo, mas dá falso negativo, né? Se a tecnologia não estiver muito bem calibrada e ela começar a confirmar que aquela pessoa foi o autor daquele crime, quando não foi, vai ser muito perigoso. Né? Eu sei que ela não é o único instrumento de confirmação, mas você passa a ter um instrumento tecnológico, legal, regulamentado, que diz sim, foi. Entendeu? Quando de fato não foi. Né? Então é preciso que isso avance muito e estou 100% de acordo com o Dr. Everardo, porque o Poder Executivo ele vai ter que trabalhar muito nesse sentido. Né? Deixa eu também, ainda temos ainda um tempinho ainda, deixa eu levantar um outro assunto aqui. É importante realmente o que o CNJ, através da sua resolução, está aplicando, ou seja, para evitar que inocentes sejam condenados. Agora, e os condenados? E as pessoas condenadas que, de alguma forma, permanecem encarcerados quando, na realidade, já têm o tempo suficiente até mesmo para ganhar liberdade, mas por conta do número excessivo de pessoas que estão ali sem a liberdade, por conta também do número dessas pessoas que não têm como realmente contratar um advogado, por conta também de termos também uma defensoria pública que não tem um conjunto de profissionais que possa, de alguma forma, atender também essas pessoas que são hipossuficientes. Enfim, então muitas dessas pessoas ficam, de alguma forma, ali mais de 1 ano, 2 anos, até que, de alguma maneira, seja colocado em liberdade, já com muito atraso, como também tem outros direitos que os presos têm e que acabam não obtendo por conta justamente porque o papel não andou. Vamos colocar mais ou menos dessa forma assim, doutor Antônio Carlos. Quer dizer, é importante que essa resolução também tenha também esse aspecto, ou seja, de fazer com que se observe bastante para que inocente não seja condenado e que aqueles que foram condenados não cumpram mais do que a pena que lhe foi aplicada. Walter, fora isso, é quase que obrigatório, meus colegas me corrijam se eu estiver errado, que o Poder Judiciário e o Ministério Público façam visitas periódicas aos presídios para que examinem justamente isso. Mas isso acontece? Boa pergunta. Acontece. Talvez não seja na quantidade certa de visitas ou na quantidade que se é esperada, mas acontece. Para que possa, tanto o Poder Judiciário, através dos seus magistrados, e o Ministério Público façam ali uma triagem. Vem cá, esse preso, como é que tá? Me dá aqui. Não tem advogado, não tem defensoria pública, ele está esquecido. É obrigação do Poder Judiciário e do Ministério Público verificar isso. Então, aliado a essa resolução, que pode melhorar nesse sentido, há essa obrigatoriedade desses dois poderes para poder ver essa situação dos que foram esquecidos no cárcere, ou os que foram presos injustamente. Doutor Robert, você falou pouco nos 3 minutos do senhor, eu concedo mais uns 2 aqui para o senhor sobre esse tema. Sobre esse tema, isso já é tratado na Carta Política, na Constituição Federal. O Estado indenizará aquele que for preso injustamente, bem como aquele que ficar mais do tempo na prisão. Agora, é mais uma questão que não é efetivada. A gente só não sabe se ele vai usufruir dessa indenização. Exatamente. Talvez seja o tataraneto dele. Não. Mas E essa indenização paga? Não paga. Se contraiu a moléstia, uma enfermidade no presídio, por exemplo, um HIV, qual que é o valor disso? Dinheiro paga isso? Não paga. Então, sim, já é previsto na Carta Política. A Constituição Federal prevê expressamente. Agora, se é cumprido ou não, é uma questão que, infelizmente, o Judiciário hoje, ele não consegue, não é uma crítica, tá, Walter? Sim, claro, não é uma crítica de forma nenhum. alguma, mas ele não consegue dar vazão a esses pedidos. A Defensoria Pública, aqui no Distrito Federal, ela funciona muito bem. Mas vai para o norte do país, vai para os interiores de Minas Gerais. Lá são defensores dativos. E muitas das vezes ele vai colocar um advogado para atuar na esfera penal,
que às vezes não é o especialista da área. Então, é previsto na Constituição, mas é algo que também acontece. Infelizmente, quem hoje precisa da Defensoria Pública nos estados mais afastados, municípios mais afastados, acaba tendo uma demora maior na prestação jurisdicional. Ainda sobre esse tema, antes de ir com o doutor Gueiros, deixa eu ouvir o doutor Renato. Doutor Renato. Uma outra abordagem desse que eu fiquei pensando na questão dos municípios, né? Lembrando, Minas Gerais tem 897, 858, alguma coisa assim, municípios. É um estado enorme. Segundo maior, né? Se fosse na Europa, dava uns 3 países fácil. Né? Mais. Nesse estado tão grande, vários outros do Brasil, a gente sabe que tem o juiz, que ele tem milhares de processos das mais diferentes espécies. Exatamente. E que ele tem que julgar tudo isso. Então, a gente também imputa ao judiciário, e não poderia ser diferente, essa obrigação de velocidade, qualidade, né? Ele tem o quantitativo e o qualitativo ali para entregar do outro lado para a sociedade um resultado, quando ele também não consegue, entendeu? E não vai conseguir nesse momento, né? Porque o volume de processo é muito grande, o Brasil chegou a uma marca inacreditável de advogados, isso naturalmente provoca mais processos, né? E podem se passar muito mais do que aqueles 9 meses que estão ali na resolução, né, do CNJ, ou do CNJ, do tempo que o inocente ficou preso. Simplesmente porque não chegou às mãos, né, de quem poderia julgar aquele processo. Né? Doutor Gueiros, vamos também com uns 2 minutinhos? Então, vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos continuar, portanto, aqui neste assunto, nessa questão da resolução, ou seja, foi-se o tempo, né, que às vezes as pessoas maquiavam ali o seu quintal com a plaquinha sorria, você está sendo filmado, porque na realidade não estava sendo filmado, porque não tinha ainda tecnologia suficiente para que a população em geral, de todas as classes, pudesse de alguma forma filmar. Mas hoje, com a tecnologia aí da internet, celular, então hoje realmente é muito fácil, ou seja, as pessoas têm, portanto, aí essa facilidade. Agora, achei realmente muito interessante aqui, quando foi, portanto, colocado essa tecnologia, ela avançando, a pessoa numa cena de crime, ali como testemunha, que recebeu a autorização legal para poder continuar filmando e abastecendo, portanto, um banco de dados com aquelas imagens que, de alguma forma, estão sendo captadas, que lá na frente servirão, portanto, aí como embasamento para poder, de alguma maneira, aí avançar, portanto, aí num processo, num inquérito. Eu acho que foi o senhor, doutor Gueiros, que pontuou, né? Ou seja, é uma tecnologia que nós não estamos distante de alcançar, não é? Não estamos distante, mas não estamos distante por hora nos grandes centros. Mas nos rincões, nós estamos distantes de alcançar. Teve algum outro aqui, que eu não sei quem foi, que falou da China. Não sei quem foi. Eu falei um pouquinho. Falou um pouco da China. E na China, realmente, eles têm uma tecnologia de reconhecimento facial muito mais avançada que a nossa, mas eles também restringem a possibilidade de utilização da própria internet. É um país muito travado, então você não consegue entrar nas redes sociais que você utiliza normalmente nos outros países do mundo. Então, com essas travas tecnológicas, eu acho que eles conseguem controlar mais o meio ambiente. Aqui, por exemplo, não é reconhecimento facial, mas aqui, por exemplo, no Distrito Federal, nós temos o reconhecimento das placas dos automóveis. E imediatamente que um automóvel entra na circunscrição do Distrito Federal e esse automóvel tem algum registro de furto, imediatamente, quando ele passa na câmera, é reconhecida a placa e sai um alerta para o centro de o Copom. Isso. Sai 190. Sai um alerta dizendo que adentrou no Distrito Federal um automóvel, passou na via tal e ele tem um acionamento de furto. Então, veja, se a gente mudar um pouco esse tipo de tecnologia que a gente tem e o carro vem em alta velocidade para o que é o reconhecimento facial, está próximo da gente chegar lá. Está próximo. Perfeito. Então, nós já chegamos lá na primeira hora do programa, já estamos, portanto,
vencendo já a primeira hora. Evidente que vamos sair para o intervalo, mas já já nós vamos voltar e vamos entrar na segunda hora do debate do Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 5 minutos. Estamos de volta com o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. E o debate hoje, ele está girando em torno aí da resolução do CNJ, que busca superar falhas no reconhecimento de pessoas. Ou seja, para evitar a condenação de pessoas inocentes e possibilitar a responsabilização dos culpados, o plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade essa resolução que estabelece diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário. Portanto, dentro dessa questão é que nós estamos, portanto, debatendo o assunto com os nossos convidados, Dr. Antônio Carlos Júnior, advogado criminalista, Dr. Renato Rilos Mendes, advogado especialista no direito público, civil, processo penal e políticas públicas, como também o Dr. Everardo Ribeiro Gueiros Filho, ele que é especializado no direito eleitoral, direito processual civil e direito empresarial, e atuante também nos tribunais superiores, como aqui o STF, o STJ, o TST e também o TSE. O doutor Albert Gomes de Freitas precisou se ausentar devido a compromissos já antecipadamente marcados. Nós o agradecemos e ele também deixa aqui os cumprimentos aos ouvintes que continuam conosco pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal do YouTube aqui da sua Rádio Justiça. Então vamos continuar aqui, portanto, avançando e buscando mais uma vez aqui essa questão dos dados. Vamos entrar aqui num assunto que foi levantado e que com toda certeza, ao que tudo indica, deve ser o futuro, né? Não tão distante assim, doutor Gueiros. Ou seja, de ter no nosso país uma autoridade de banco de dados. Até porque a sensação que se tem é que tudo anda meio que solto, que cada um tem o seu banco de dados. E dificilmente, quando um precisa daquele banco de dados, dificilmente é cedido. Evidentemente que não estamos aqui citando nenhum dessas instituições, porque de uma coisa nós temos certeza, pelo menos o TSE, quando se busca dados no TSE, automaticamente dentro da formalidade que se exige, esses dados são repassados. Mas não tem aquela figura, quer dizer, tendo essa figura, doutor Gueiros, o que pode, de alguma forma, evoluir em termos de segurança, em termos de capacitação, em termos de velocidade? Como é que você vê essa questão? Veja, só fazer um registro, eu acho realmente que o TSE é o banco de dados mais tratado que nós temos no país. É o banco de dados que reflete a maior realidade do país. Eu acho isso. Mas o TSE, primeiro, ele tem uma linha de corte para o banco de dados deles, que é a idade. Não é? Ele vai pegar e vai registrar a partir de que a pessoa se torna eleitor. Então, ali, você pode ter o corte dos 16 anos ou dos 18 anos, porque, na verdade, com 16 anos não é necessário você se alistar, o alistamento eleitoral. Então, mas eu acho que é o banco de dados assim, mais puro que nós temos. Mas também acho que não é competência do TSE possuir o banco de dados. Eu acho que a competência disso é do governo federal, através do Poder Executivo. Esse sim é que deve deter as informações. Quem sabe até informações como foi falado aqui, DNA e etc. Nós sabemos que algumas partes do nosso corpo, como as digitais, como a íris do olho, são partes que elas não se repetem em outro ser humano. De forma que quanto mais informação a gente tiver a respeito do ser humano, mais difícil de se cometer uma injustiça. Mas essas informações têm que ser realmente puras, porque corre-se o risco de, em elas não sendo puras, né,
a gente cometer uma injustiça maior, como foi falado aqui por Dr. Renato. Então, imagine que nós temos como se fala aí quando se faz o DNA? 99% de chance de acerto. Exato. Aí nós vamos ter lá um reconhecimento facial que seja, que vai lhe dar 98%, 97% de acerto. Mas quando chegar essa informação, talvez o magistrado que se depare com essa informação diga, já deu certo, bateu aqui, aí condena. E se a pessoa tiver nos 3%, nos 2%, no 1%, no milésimo por cento que seja da chance de erro, ele vai ter quase que convicção que está fazendo justiça quando de verdade não está fazendo justiça. Então, para os nossos ouvintes que não lidam com a justiça, que não é esse o mistério deles, como é o nosso caso, trabalhamos com a justiça todo dia, sabemos que uma prova só para que você condene uma pessoa é insuficiente. Por isso que eu acho que a resolução foi muito feliz. No momento em que ela cria um procedimento, cria um passo a passo. Primeiro a pessoa descreve, depois a pessoa reconhece, depois... Então, há um procedimento para que você tenha mais segurança nessa condenação. Mas, sem dúvida nenhuma, que o futuro é a utilização de inteligência artificial para esse tipo de coisa. Como também foi bem posto aqui, melhor que não se condene um inocente. É preferível que você absolva um culpado que condenar um inocente, porque aí você citou-se aqui também que destruiu-se uma vida porque contraiu uma doença, acho que foi o Elbert que comentou os irmãos Naves, em Minas Gerais, em Minas, que contraiu uma doença e ao sair da cadeia, quando a pessoa quer desfrutar a liberdade, veio a óbito. Veja, não destruiu só a vida dos irmãos Naves que foram presos, destruiu a vida da família toda. Destruiu que o nome deles para gerações futuras. Entende? É um sobrenome famoso. É uma coisa horrível isso, né? É uma coisa terrível da gente pensar que pode ocorrer isso. Eu passei um tempo aqui como desembargador do TRE. Sim. Eu fui desembargador eleitoral. E eu vou confessar aqui para vocês que todas as vezes que eu tinha que condenar, eu colocava o processo de lado para pensar no processo por vários dias. Chegavam os relatórios de condenação para mim e eu não conseguia condenar no mesmo dia. Eu colocava o processo de lado e deixava passar uma noite ou duas para raciocinar melhor, para pensar melhor, para refletir, porque é uma responsabilidade muito grande de um magistrado, quando um magistrado tem em suas mãos o bem da vida do outro. Eu sou conhecido, isso que você está falando, eu sou conhecido de um desembargador que está em voga aí, e ele falava o seguinte, Antônio, eu vou dormir sobre esse processo. É isso aí, essa é a expressão. Eu vou dormir sobre esse processo para depois eu jogar. Walter, eu posso usurpar sua função 30 segundos? O senhor pode ficar à vontade. Eu garanto a palavra do senhor assim que ele concluir a parte. Mas eu quero fazer a pergunta para o doutor Everardo mesmo. Então pronto. Doutor Everardo, nós estamos aqui entre advogados. Como se você acha... usurpar, nós vamos meter uma inteligência artificial em você e fazer um reconhecimento facial. Mas você vê, não vai ficar bom para você não, viu, Se eu não pintar meus cabelos, eu sou igual o Walter. Desculpa a brincadeira. De forma alguma. Doutor Everardo, como o senhor acha que a OAB, eu digo federal, ela pode contribuir para a evolução disso, para que isso saia apenas de uma resolução, mas que tome um âmbito maior, para que possa pressionar alguns poderes? Como é que o senhor acha que a OAB pode? Antônio Carlos, eu já tenho aqui, você tem poucos cabelos e eu tenho muitos cabelos brancos. Então eu sou de um tempo que passei pela ordem e vi a ordem estar sempre na vanguarda de todas as grandes mudanças. E infelizmente eu não tenho presenciado isso ultimamente. Eu tenho sido, inclusive, um grande crítico dessas gestões da ordem, em que pese o amor que eu tenho infinito pela OAB, mas as gestões eu acho que têm sido muito acanhadas,
Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo do Distrito Federal. Na legislatura passada, os deputados e o governo do Distrito Federal alteraram mais de 1.000 leis. E em nenhuma dessas leis houve um parecer da ordem. Eu, semana passada, sentei para almoçar com um deputado federal, do Paulo Fernando, e o deputado federal me disse, ele é de 11 comissões da Câmara Federal, e ele me disse que cansou de fazer ofício para a OAB, pedindo que a OAB viesse se posicionar em legislações que tocam diretamente o interesse do advogado. Porque nós, é quase uma obrigação da OAB. É óbvio, porque nós trabalhamos com a legislação. E veja, e olha que a ordem, tanto a federal quanto a do Distrito Federal, elas têm as diversas câmaras de discussão, que eles chamam lá de comissões. Tem as diversas comissões. Há uma falta total ou de interesse ou de organização para que a ordem contribua. Esse é o papel do advogado. É por isso que a nossa profissão é a única que está descrita no texto constitucional, porque é nossa obrigação contribuir para a democracia. E se contribui para a democracia participando, discutindo, pensando, trazendo opiniões e ideias congruentes ou não, opostas, para que você possa crescer, porque só assim nós vamos conseguir crescer enquanto sociedade. Não é só nesse tema, Antônio Carlos. São em vários temas que, infelizmente, a nossa OAB está acanhada, para não usar uma palavra mais forte. É uma pena, eu sinto muita pena, porque eu tenho visto ser despejado no mercado de trabalho um sem número de colegas de profissão e sem um mínimo de orientação. De amparo. E sem um mínimo de amparo por parte de nossa OAB. Então, eu acho que tem que se repensar, sim, o papel de nossa ordem, que ficou à frente, por exemplo, do impeachment do presidente Collor. Se não fosse o OAB, não teria tido um impeachment do presidente Collor. Então, a ordem precisa voltar às origens dela e precisa voltar a colocar a mão na massa. Bastava ter uma interlocução entre a ordem e as câmaras legislativas, a ordem e o CNJ, para que ela contribua. Olha, é a maior ordem de advogados do mundo. Veja, a ordem, a representatividade social, o respeito social que a OAB desenvolveu ao longo desses 80 anos, não pode se perder em tão pouco tempo. Então, a propósito da sua pergunta, eu deixo uma provocação para que os nossos dirigentes acordem, atentem para a obrigação institucional deles. E é evidente, como o senhor fez o alerta, e a ordem, a OAB-DF e a OAB Nacional foram citadas, evidentemente que a produção do programa já deixa o espaço aberto aqui para as partes citadas, caso queiram também estarem aqui expondo o seu ponto de vista, ou concordando ou contrariando, portanto, o pensamento, portanto, aqui do doutor Everardo Ribeiro Gueiros. Tá bom, doutor? Tá, excelente. É importante, né? O debate é excelente. Sim, como dizia o presidente Tancredo Neves, o que brigam são as ideias. Pronto. As pessoas não devem brigar. Sim, com toda certeza. Mas retomando aqui ainda a questão, portanto, da autoridade de banco de dados, ou seja, claro que a resolução do CNJ, sabiamente, não é terminativa. Ou seja, ela traz, portanto, ali o começo, portanto, de um avanço aí pelo tempo afora. Quer dizer, é importante, na opinião do senhor, também debater essa questão da autoridade de banco de dados, ou seja, um ponto que tem que se chegar, ou seja, não tem como realmente não ter uma autoridade de bancos de dados aqui no nosso país, doutor Renato? Eu imagino que tenha que ter autoridade. E agora, pensando na provocação, pegando a ideia, doutor Everardo, me recordo que a OAB-DF tem alguma coisa em torno de 100 comissões. Não me recordo se dentre essas comissões há alguma comissão que trate especificamente esse assunto, né? Seja de tecnologias de reconhecimento, de uso legal, sim, de reconhecimento facial, enfim, não sei qual seria o nome disso, né? Mas acredito que seja extremamente necessário que se tenha a participação tanto da OAB
quanto do Estado no papel de autoridade desse assunto. Até pela sensibilidade do tema, né? A gente não pode, haja vista a Lei Geral de Proteção de Dados, estar vazando a informação do cidadão, né, para quem quer que seja. Né? Essa informação do cidadão, ela é, ao mesmo tempo, pública para uso público, mas ela é privada. Ela não perde o seu caráter privado. Né? E o avanço tecnológico, o marco da resolução é, na minha opinião, um marco inicial, mas não um marco lógico. Né? O marco lógico é aonde a gente quer chegar, qual é o ponto final. A resolução ela parte do princípio de que é preciso diminuir a falha nos processos de reconhecimento facial. Mas onde que a gente quer chegar? A gente quer chegar naquele 97, 98, 99, ou é preciso chegar a uma precisão que não tenha falha, ou o mais próximo possível da não falha, no caso do reconhecimento facial? Entendeu? Para que a gente não condene o inocente. Por isso que lá atrás eu citei, Renato, que tem que ser um conjunto probatório. Sim. O reconhecimento facial, ele pode fazer parte do conjunto probatório, mas ele não pode ser a rainha das provas, só ela é que vale. Então o magistrado terá que analisar o contexto, analisar as outras referências de prova, para aí poder tomar uma decisão o mais justa possível, né? Mas o reconhecimento facial é o único ponto, vamos colocar na expressão bem popular, que pega e que acaba, portanto, colocando inocentes na cadeia, doutor Antônio Carlos? Não. O reconhecimento de pessoas, ele é o primeiro passo, a primeira etapa para uma condenação ou não. É quando ele é preso ou detido, e aí vem a vítima e reconhece. Então, é a primeira coisa a se fazer para que se comece um processo para que seja condenado. Como o senhor falou, Walter, não é só o que pega, mas é o princípio para se pegar ou não o acusado. Eu penso que isso tem que ser trazido com muita seriedade, sem rapidez. Como o doutor Everardo falou, ele dormia sobre o processo antes de condenar. E não pode se dormir no processo para poder condenar. Antes de se pensar em instaurar um processo ou abrir o processo, esse tempo entre o reconhecimento e a condenação, ele tinha que ser mais largo, para que também não haja o erro durante o processo. Não só com o reconhecimento facial, mas com as demais provas, com as testemunhas, com os documentos que vão colocar no processo. Às vezes a celeridade, a gente quer justiça, mas a celeridade, às vezes, ela pode trazer injustiça. Então, o reconhecimento facial, ele é apenas a porta para poder chegar a uma condenação. Ou não, né? Quando se fala em testemunha, eu levanto aqui a questão. Por que a testemunha, não todas, né, mas boa parte da testemunha tem medo de ser testemunha? Quando, na realidade, é uma alta prestação de serviço, portanto, aí a autoridade competente no campo do judiciário, como também em outras áreas. Quer dizer, porque é evidente que muitas testemunhas assustam quando lhe é dito que ali tem que se dizer a verdade, caso contrário, pode sair dali respondendo um processo ou alguma coisa nesse sentido e termina, portanto, deixando a pessoa meio que assustada. Não seria também o caso, de alguma forma, fazer um trabalho no sentido de mostrar para a testemunha que o que ela está ali prestando é um serviço realmente à nação, e que a nação, que eu digo, a população, e que com o seu trabalho, com o seu testemunho, vai inclusive evitar que inocentes sejam condenados, e sim que os verdadeiros culpados vão cumprir pelo que eles cumpriram, doutor Peitos?
A verdade é que nós vivemos um problema social muito grande no Brasil. E esse problema social aproxima muito a figura do infrator, às vezes a figura do policial, às vezes a figura da testemunha, vivem numa mesma comunidade. E aí, o receio da retaliação, o receio da vindita, o receio da vingança, faz com que a pessoa não queira se envolver, pensando equivocadamente que aquilo é um problema alheio, que não é um problema dela, mas é um problema dela, porque hoje foi com o vizinho. Amanhã, certamente, vai acometer ela ou algum ente querido dela. É um problema social que nós temos no Brasil, que precisa também ser enfrentado. Olha, nós estamos falando da condenação de um inocente, da possível condenação através de um inocente, de um reconhecimento facial equivocado. Veja, quanto é o percentual de crimes que são solucionados no nosso país? Não chega a 10%. Então, o Brasil é o país da impunidade. Dizem que as cadeias estão cheias, que precisam tirar quem está preso e fazem, às vezes, um alarde a respeito disso. Mas, veja, só 10% é apurado. E desses 10%, quantos realmente são feitos justiça? Então, eu acho que há uma impunidade latente. Não é falta de regra. Nós temos leis suficientes. Não é mudar, não é novas mudanças legislativas que vai transformar o Brasil. E sim, talvez, a aplicação da regra. Então, me parece que o receio da testemunha não deixa de ser legítimo. Porque se sente tão inseguro, vive uma insegurança generalizada na comunidade dela e no país dela, que ela simplesmente prefere se omitir a atrair para ela uma vingança. Trazendo para a prática, Doutor Antônio Carlos. Walter, doutor Renato e doutor Everardo, o medo da testemunha ele não é único. A testemunha tem medo do magistrado. Nós vimos isso outro dia, uma magistrada exigindo a uma testemunha que lhe chamasse de excelência. E gritou. Isso nós estamos falando num centro grande. E o do interior? E o fazendeiro? O fazendeiro não digo, mas quem trabalha numa fazenda, quem trabalha na roça, quem é trabalhador braçal, que não conhece o trâmite, entra num tribunal achando que ele é o réu. Então o medo é do sistema, o medo é do acusado, se ele vive na mesma comunidade, o medo é da própria polícia. Por que da polícia? Se é um policial que esteja envolvido em milícia e ele sabe onde mora, se aconteceu naquela região, hoje não, né? Nós temos essa benesse da testemunha falar longe do acusado ou de outras testemunhas. Mas mesmo assim, se é na mesma comunidade, ele não vai falar. Então o medo não é único. É uma quantidade de receio que faz com que a testemunha, às vezes, nem compareça. Me causa muita má impressão essa sua fala. Muito má impressão quando a gente reconhece, e eu reconheço a mesma coisa que você, meu amigo. Como pode a testemunha ter medo da justiça? Sim. Como pode a testemunha ter medo do magistrado? Veja, era para amar o magistrado. Era para confiar, colocar, a sociedade tinha que depositar a confiança no magistrado, porque dali sairia justiça. A representação da justiça. Sairia não, doutor. Tem que sair, né? Eu digo sairia porque a gente vê todo dia, infelizmente, um tipo de atitude como vimos da magistrada, né? Deixa eu passar para o doutor Renato também Claro. nessa linha, doutor Renato. Eu estou me lembrando, doutor, de uma audiência, certa vez eu fui,
E eu estou lembrando que era antes da pandemia, por isso chamou a atenção. Se fosse pós-pandemia não teria chamado tanta atenção, que o magistrado, muito elegante, muito bem vestido, enfim, ele, a cada documento que ele pegava, à época isso chamou a atenção de mim e dos colegas. Ele se limpava com álcool. E quando ele chamava uma testemunha que ela se aproximava, é um gesto natural, né? Para responder, ele se afastava para trás. E aquilo me marcou muito. Eu pensei, aqui está a distância entre o povo e o Estado, representado nessa audiência. É tão distante os vocábulos, a aparência, o ambiente daquele homem humilde, do cidadão, aquele que veio do mais baixo nível social, que é impossível ele não ter medo. Ele tem medo até de se dirigir a essa pessoa. Entendeu? Então imagina se ele não tem medo como testemunha. A questão é, levantado o problema, é a gente buscar uma solução para isso. Como é que ele confia mais? Né? Ontem eu li que o presidente aqui do STF, o ministro Barroso, ele está buscando o uso de um linguajar mais coloquial, né, menos rebuscado. Talvez seja um dos caminhos para se aproximar e diminuir o medo da testemunha em se aproximar do judiciário. Certamente, as garantias às nossas prerrogativas profissionais, as prerrogativas profissionais dos advogados, é um caminho a ser trilhado. Porque nós, como um instrumento de meio, somos, na verdade, colocados a aproximar o cidadão e o Estado juiz, ou a equilibrar entre o Estado poderoso juiz e o mero cidadão, o pequeno cidadão. Então, essa é a nossa função. Por isso que é tão caro para nós termos nossas prerrogativas respeitadas. Porque não são nossas, na verdade. São prerrogativas da sociedade, que nós somos meros portadores. E temos que portá-las para poder trabalhar com independência, com altivez, com coragem. Mas, na verdade, nós somos auxiliares da justiça. Não do poder judiciário, mas da justiça. O advogado busca a mesma coisa que o magistrado deve buscar e a mesma coisa que o Ministério Público deve buscar, que é justiça. Promotor de justiça. Sim, promotor de justiça. Isso aí. Sim, e com a capilaridade do advogado, Dr. Renato, né, que está presente em todos os lugares, em todos os municípios, ele não pode de maneira nenhuma deixar de ser usado nesse sentido, né, entre o meio. Ele é um meio entre o poder do Estado e o cidadão. E sem esse agente de comunicação, o cidadão, coitado, ele não consegue compreender. Né? Eu passo por cenas, às vezes, que não é piada, em que colegas que tiveram acesso à educação, inclusive superior, que ainda é uma minoria, né, no Brasil. Imagina que nos anos 90 era 1,6%, 1,7%. Né? E que me pedem para ler um documento porque não entenderam. Eu falo, como é que pode uma pessoa formada com nível... E a culpa não é dele, entendeu? A culpa é nossa, que tem que se adequar, daí o movimento do Supremo, né, a fazer uma coisa mais palatável, que a pessoa possa ler e entender do outro lado, até para ela não ser injustiçada. Sim. Né? Imagino eu que seria Perfeito. esse o caminho. Evidente que nessa parte que nós trouxemos da testemunha que teme, portanto, ser testemunha, já nos trouxe, portanto, aqui uma pauta para que possamos ter também aqui, através da sua associação, magistrados, tanto magistrados dos tribunais locais, como também dos tribunais federais, porque com toda certeza é importante também ouvi-los em relação também a essa questão que aqui foi posta. Mas um outro assunto que eu também levanto, e com toda certeza está também nessa resolução, é justamente a questão, e aqui também foi dito, antes de prender que se apure. E não pode ser diferente, ou seja, prende para depois apurar. Como é que o senhor vê enfim, também, doutor Antônio Carlos, essa questão? A segregação da liberdade é a última instância. Né? E como você disse bem, o Brasil ele tem... Vamos um exemplo prático. Por que nós recebemos multa de trânsito o tempo inteiro? Porque é muito mais fácil punir do que educar.
Então, quando nós entramos nessa questão profundamente e de uma maneira fria, infelizmente fria, a gente se decepciona, às vezes, com o poder. Com o Poder Judiciário, até mesmo com a AB, com o Ministério Público. No sentido de prende-se, e aí há o poder quase que único do magistrado, no entendimento dele, deixar preso. E nós estamos vivendo um tempo que a gente está vendo isso atualmente. O poder dele está ali e ele prende para depois ver se é ou se não é. E eu estou dizendo isso em várias instâncias. Não se dá a oportunidade, às vezes, da pessoa provar realmente se ela é ou não. Ah, mas ele pode tumultuar o processo, mantém-se preso. Ele pode comprar testemunha, mantém-se preso. Ele pode fugir do país, mantém-se preso. E às vezes isso não é verdade. O poder que é dado ao ser humano, ao ser transformado num juiz de direito, é muito grande. E agora, né, para quem está fazendo prova, foi a partir de março, se eu não me engano, para quem está querendo ingressar na magistratura, a partir de março nós vamos ter uma pré-prova. E isso é um meio também de auferir a capacidade do candidato. Muito mais prático. Vejam bem, pode parecer uma loucura, mas o Quinto Constitucional, onde nós temos a oportunidade de ingressar como advogados, como Ministério Público, para ser magistrado. Olha a bagagem que nós estamos trazendo, que talvez um concurseiro não tenha. Porque você vai estar ali julgando e analisando vidas. Problemas individuais, problemas que são caros para alguém. E às vezes alguém sem a experiência, mas precisa ter 3 anos de exercício, ou não sei onde, como advogado, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, o Quinto Constitucional foi muito bem elaborado, já pensando nisso. Então, pune-se para depois educar. Doutor, o senhor gostaria de fazer uma pontuação sobre o que disse o doutor Antônio Carlos? Eu refletindo, né, e pensando como a vida de uma pessoa é devastada quando o poder do Estado prende de maneira irregular, de maneira não devida, de maneira que ele era de fato inocente, como os números da resolução apontam. Não sou eu que estou apontando isso. A própria resolução fala, olha, 60% dos casos a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro disse erramos, e as pessoas passaram 9 meses, né? Em média foi isso. E aí eu me acordando aqui de alguns casos em que parece que ao soltar essa pessoa fez-se justiça, ou que uma indenização financeira teria feito. No caso, os que eu estou me recordando aqui, as pessoas faleceram, porque elas ficaram tão destruídas emocionalmente que algum pouco tempo depois, eu estou falando um caso de 2 anos depois, a pessoa faleceu. Né, adquiriu doença, faleceu, entrou numa depressão profunda, enfim. Então, o Estado, quando ele atinge o inocente, porque o culpado sabe o que fez. Né, ele fala, puxa, fui pego. Né, ele sabe, o sentimento que ele tem em relação àquilo é diferente. Mas o inocente não, ele se sente verdadeiramente injustiçado. E mesmo que ele venha depois a ser solto, eu acredito que aquela pessoa ela não será mais a mesma, ela nunca mais vai ser reparada. Esse né? é o ponto. Falha do Estado. Como muito bem pontua aqui, coloca o doutor Renato, o doutor Everardo. Por que
evidentemente que também não vamos aqui generalizar. Mas por que a pessoa, quando passa um dia, uma semana, um mês, 2, 3 anos no presídio, quando sai, como foi colocado aqui, sai destruído emocionalmente? Ou seja, já não seria o caso de corrigir também internamente para quem cumpre pena, fazer a correção, para que a pessoa realmente minimize os efeitos, portanto, do cumprimento de uma pena trancada? Sem dúvida. O caso citado por Renato, ele fala do injustiçado. E aí o injustiçado não tem nenhum alento para o coração dele. Ele sabe que não praticou. E aquilo corrói, e aquilo destrói. Para o culpado, ele tem até um alento. Eu sei que fiz mesmo, eu estou aqui, por mais que eu não queira estar, mas no íntimo, no coração dele, ele sabe que fez e sabe que foi pego. Então, mas o problema do nosso sistema prisional é um problema crônico, é um problema mais sério. Nós já temos aqui no Brasil alguns presídios que foram, não é privatizados, mas que foram colocados em parceria público-privada. Isso significa que nesses presídios, a parte toda de hotelaria, a logística, é toda destinada a um privado, que faz isso talvez com mais maestria que o próprio Estado. Ribeirão das Neves. Tem alguns, tem... Cidade de Ribeirão das Neves, tem isso lá. Em Ribeirão das Neves tem, em Sergipe tem, em Alagoas tem. E tem dado certo. Tem dado certo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer, tem dado certo, sim. Porque lá, eles privilegiam a verdadeira ressocialização. Nesse que eu visitei, o diretor do presídio comia a mesma comida dos detentos. Todo o staff do presídio diariamente se alimentava com a mesma alimentação dos detentos. Mudava a quantidade de proteína, né? O staff comia um pouco mais de proteína que os detentos, mas é o mesmo cardápio. Então, isso já demonstra que eles prezam pela dignidade da pessoa humana. Porque se a pessoa está presa e ela está pagando um débito com a sociedade, ela está pagando o débito dela, mas ela é um ser humano. Ela não é um animal para ficar no cárcere sem o mínimo de condições. Então, a maioria dos nossos presídios, infelizmente, eles, em vez de ressocializar, eles agravam, vamos dizer assim, o problema. Seja pela revolta, seja pela forma como são tratados, seja pela impossibilidade de exercer algum tipo de ofício, algum tipo de profissão, de se especializar, de entender que tem uma alternativa. A mensagem que se deveria passar no presídio para a pessoa que está lá era: você errou, está pagando, mas tem uma alternativa para a sua vida. Você pode ter uma vida aqui fora digna. Talvez, em alguns casos, até em muitos casos, isso não resolva. Talvez a pessoa seja realmente um criminoso quanto mais. Mas isso é o que ele é. O Estado não pode se igualar a ele. O Estado tem a obrigação de cumprir a função dele, Estado, que é tratar o ser humano, como cidadão. E essa é uma linha muito tênue do que a gente encara o fora da lei e o homem da lei. Muitas vezes utilizam de mecanismos muito parecidos, numa linhazinha muito tênue. Por isso que é tão revoltante quando um homem que se diz da lei, ele se excede, quando ele passa da linha limitadora. Porque naquele momento, ele nunca mais vai poder dizer que é um homem da lei. Porque ele infringiu a lei, como o outro que ele estava perseguindo, seja numa investigação criminal, através da polícia, seja através do Ministério Público. Quando ele se excede, os fins não justificam os meios. Decididamente, em matéria de justiça, os fins não justificam os meios. Os meios têm que ser observados
para que a justiça ocorra. Acho que é isso. A situação realmente é importante, né? Essas colocações que, de alguma forma, vem sendo, portanto, debatidas. Ponto que nos sinalizam que temos realmente aí uma sequência de pautas novas surgindo aqui. Para que possamos... Volta, Walter, volta no que eu falei. Por que os cárceres estão cheios? Porque é muito mais fácil você punir do que educar. É muito mais barato você prender do que, desde o início, você dar uma educação de primeiro mundo. Desde o início, você não deixar que a criança passe fome na escola, que ela tenha uma professora todos os dias, que ela tenha uniforme, que ela tenha um lugar para sentar. Aqui em Brasília, em São Paulo, é fácil. Vai no Nordeste. Por que nós falamos do Nordeste? Porque é uma das áreas mais pobres do nosso país, onde os recursos não chegam. Bem, deveriam chegar, mas não chegam. As crianças, elas não têm sapato, elas não têm carteira. Nós vemos isso na televisão o tempo inteiro. Qual que é o meio mais fácil de uma pessoa que não tem uma oportunidade de ganhar dinheiro? É ser fora da lei. É isso. Doutor Renato, e buscando de novo o recorte da população carcerária ter a sua maioria negra. Quer dizer, tudo isso está, enfim, essa população de maioria negra nos presídios, está naquele começo que nós iniciamos o nosso debate, ou seja, na identificação. Evidentemente que temos pessoas negras culpadas, como também temos pessoas brancas também culpadas. Mas, geralmente, a margem de erro contra a pessoa negra é maior, de acordo com os estudos que têm sido levantados. Quer dizer, quando a gente chega neste ponto, é porque realmente tem um traço do racismo em cima, portanto, dessa questão, ou seja, para identificar o negro como criminoso até prova em contrário? Já há textos que falam em racismo algorítmico. O próprio algoritmo, ele é racista. Quando o estudo aquele do MIT, nem é brasileiro, para falar que é algum brasileiro que pincelou isso aí, aponta que a margem de erro para pessoas de pele branca é 0,8% e para pessoas negras 34,7%. Então, de fato, a tecnologia precisa avançar para ela errar menos. E ela vai avançar, porque tecnologia não vai para trás. Né? Se a gente fizer uma análise rápida, a tecnologia não vai para trás. Ela evolui mais rápido do que provavelmente qualquer outro campo de ciência que a gente tenha hoje. Né? No campo só fazendo um adendo, no campo do emprego, da empregabilidade, por exemplo, eu falo, quando eu fui fazer minha primeira graduação, ninguém falava em ser programador, em engenharia da computação, estava surgindo. Né? E hoje as pessoas sabem que provavelmente está dentro da área de maior empregabilidade no mundo. Né? As pessoas na pandemia, muitos saíram do Brasil para trabalhar, mudaram de profissão na pandemia e foram trabalhar em outros países. Mas voltando, o Brasil, por sorte que ele tem esse diálogo hoje, porque no passado nem tinha. Entendeu? Era como se não existisse. Né? Vou tomar a liberdade de usar a seguinte frase: o Brasil não conhece o brasileiro. Né? Ele acredita, esse cidadão que está dentro do Estado, que decide políticas públicas, que aplica a lei, que teve todos os acessos, ele acredita que ele conhece o Brasil. E eu fico me perguntando, quanto ele conhece o Brasil? Entendeu? Será que ele conhece o Brasil profundo? Né? Em que aquela pessoa que precisa da mão do Estado para protegê-lo e não apenas para puni-lo, né? Também precisa protegê-lo. Ele sabe que aquela pessoa mal compreende aquilo que está dito ou escrito, então não é por acaso, é por um fator histórico, né? Também por um fator histórico que os presídios brasileiros têm maioria negra, que a maioria dos presos são negros. A gente tem uma dívida histórica e a gente está tentando começar a pagar essa dívida. Ela não está paga. Ela está mal começando. Né?
quando se critica as cotas, eu fico pensando qual foi o outro modelo melhor que foi aplicado até hoje. Eu não conheço. Entendeu? A cota, ele não é a solução, ele é o início de uma proposta de solução. Entendeu? Ela é aquela coisa do marco inicial e não do marco lógico. Né? Então, a gente há que se perguntar por que o sistema de reconhecimento falha mais com o negro, por que o negro é mais preso. Aí você vai descobrir que é porque ele teve menos acesso à educação, ele teve menos estudo, ele tem, inclusive, menos pai. Se a gente pegar as secretarias municipais e estaduais de educação e fizer o levantamento dos alunos que não constam o nome do pai, a maioria dos alunos que não constam o nome do pai são alunos negros. São crianças pardas e negras. Então, é claro que precisa ter uma atenção total a essa população. E vai demorar para corrigir. Né? Esse erro histórico de 2, 3 séculos não vai ser corrigido da noite para o dia. Bom, nosso tempo está caminhando para o encerramento, doutor Everardo, e eu começo com o senhor. Os 3 minutos para as considerações finais, diante do que nós abordamos aqui nesse debate riquíssimo de informações. Eu quero agradecer muito, né, Walter, a oportunidade de ter vindo aqui discutir com o doutor Renato, com o doutor Antônio Carlos, com você, essa oportunidade da gente continuar pensando o Brasil, continuar sabendo que nós não podemos desistir do Brasil, que o Brasil precisa de nós e precisa desse misto de ideias, né, para que a gente consiga construir um país mais democrático, mais justo, um país que entregue ao cidadão o básico do básico, o que está na nossa Constituição. A nossa Constituição está aí, mas ela não é cumprida. Então, nós precisamos realmente ter essa visão social. Né? É um sistema feito, ele está em andamento, não para dar certo. Então, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos discutir isso, nós precisamos encontrar soluções, mas também não podemos nos limitar somente ao campo das ideias. Nós necessitamos de ação, nós necessitamos de políticas, nós necessitamos que o Estado enxergue e que o Estado entregue isso à população. Porque se fala que o Brasil é pobre, ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo. É um país riquíssimo. É um país que já era para ter saído dessa condição que ele se encontra. Vai a Singapura. Eu sou de Recife, vocês falaram de nordestino, eu sou de Recife, muito orgulho de ser pernambucano. E lá nós temos as palafitas. Eu tive a oportunidade de viajar a Singapura. Eu cheguei, Singapura, 60 anos atrás, a idade de Brasília. Singapura, 60 anos atrás, eram palafitas. E hoje é o maior centro financeiro da Ásia. Eles conseguiram com a educação. E foi a educação o carro-chefe. Nós precisamos educar nosso povo. Então, muito obrigado a vocês por terem engrandecido, né, o meu conhecimento. Eu aprendi muito com vocês hoje aqui e eu permaneço à disposição. Que bom. Doutor Renato, também, por favor, os 3 minutos para as considerações finais. Antes de mais nada, quero agradecer ao doutor Antônio Carlos, agradecer ao senhor, agradecer ao doutor Everardo e toda a equipe, né, pela oportunidade. Para mim foi um prazer enorme, né, nada mais prazeroso do que poder debater essas ideias sempre pensando mão na massa. Né? A gente não pode ficar só no campo das ideias. Né? Se a gente não botar a coisa para funcionar, bem, virou um bate-papo de colegas e não produz muito resultado. E acredito sim. A minha mãe tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala: não há espaço para saudosismo. Né? As pessoas vão ficando idosas, ela é idosa, e ela comenta que os colegas, os familiares têm a mania de achar que o mundo era sempre melhor antes. Não era melhor, não. Entendeu? Provavelmente eles só eram mais jovens, tinham mais energia, tinham mais tempo, né? E a gente não compra o tempo é uma coisa importante. Mas eu acredito que pelo recorte da época dela de nascimento, os anos 40, e o que a gente tem hoje, a gente evoluiu bastante, né? Já foi muito pior. O Brasil, eu me lembro que era um país de banguelas esfomeados,
né? Havia muita fome, havia pouco dente, né? E isso melhorou bastante. Então, a gente está melhorando, mas ainda precisa melhorar mais, e é necessário que seja essa melhoria o quanto mais rápida possível, que não significa atropelar as etapas, né? Eu peguei o gancho do mais rápido possível, não significa botar um sistema de implementação de reconhecimento facial falho para funcionar amanhã e prender um monte de inocente. Não resolveu nada, criou um novo problema, né? Então, acho que a gente vai nesse caminho de evoluir, né? Mas buscando justiça, lembrando sempre que o Estado, quando pega o Estado é muito mais forte que o cidadão tem poucos meios e mecanismos de defesa, basicamente o advogado, né, para protegê-lo, e enfim, isso tem que ser conjunto, né? Não vai ser uma única unidade a resolver. Perfeito. Doutor Antônio Carlos, também, por favor. Muito bem, Walter. Indo aí a reboque do que meus colegas falaram, eu vou ser crítico com a educação, apesar de ser carioca suburbano, eu vou ser crítico com a educação. Eu fico muito triste em ouvir que a nossa Constituição não está sendo cumprida. Enquanto nós estivermos no poder pessoas que pensam no próprio umbigo e em fatores escusos, nós vamos continuar sendo palafitas. Nunca vamos chegar a ter um hotel que em cima parece um barco. Muito obrigado aos meus colegas, muito obrigado, Walter, muito obrigado a Ana, a produção desse programa que é tão querido pra gente. É sempre um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês, debatendo e trazendo um pouco do que a gente sabe, né? Para que todo mundo possa também pensar em tudo que é falado, não só nessa mesa de hoje, mas em todas as mesas, e que isso possa, não é conversa de boteco, que isso possa realmente se tornar factível. Perfeitamente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos, pela gentileza. Doutor Renato, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela atenção, agradeço. E seja sempre muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Muito obrigado, doutor. Da mesma forma, doutor Everardo Gueiros, também seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Foi um prazer também recebê-lo aqui na nossa Rádio Justiça. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde, agradecendo especialmente você aí sintonizado na 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Sou Walter Lima, fiz a ancoragem, portanto, desse debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, muito boa tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.